Oi meninos e meninas, nós vamos hoje apenas revisar e o nosso conteúdo de peso desses últimos dias, o que a gente tem visto em história nos últimos dias de grande relevância é sem dúvida a Revolução Francesa. Portanto, nossa aula hoje vai ser uma breve revisão sobre a Revolução Francesa e sobre Napoleão Bonaparte quando ascende ao poder na França, certo? Eu trouxe a princípio para vocês essa linha do tempo que demarca aí os principais acontecimentos desse processo revolucionário, que vai desde 1789 até 1799. Então, nós temos aí 10 anos de Revolução Francesa, de um intenso movimento revolucionário. Então, assim, 1789 marca o início, que é com a Assembleia dos Estados, aliás, a Assembleia dos Notáveis, a princípio, depois a Assembleia dos Estados Gerais, que dá início à Revolução, de fato. Por último, aí nós temos o golpe do 18 de maio, que é quando Napoleão Bonaparte assume o poder na França e vai aí se perpetuar por 15 anos à frente da administração francesa. Para que a gente fale sobre revolução, a gente precisa entender as principais causas da Revolução Francesa. E sem dúvida nenhuma, a grande causa da Revolução Francesa era a desigualdade social. A sociedade francesa do século XVIII ela estava dividida em estados. O primeiro estado correspondia ao clero, o segundo estado à nobreza, e a base dessa pirâmide era o terceiro estado, composto por mais de 95% da população. Na verdade, fazia parte dos 97% da população, que eram burgueses, camponeses, trabalhadores livres, funcionários, toda a massa da população ficava aí no terceiro estado e eram as pessoas que pagavam os impostos, quer dizer, a igreja não pagava imposto, a nobreza não pagava imposto e estavam aí sendo sustentados pelo terceiro estado. Essas eram as principais críticas que acabaram endossando o processo revolucionário. Os gastos frequentes e absurdos da coroa francesa e da nobreza, de uma forma geral. Então, assim, se usufruía muito de bens, se faziam muitas festas, se vivia da melhor forma possível, se gastava muito, viviam no luxo, na fartura, e esses gastos exagerados refletiam muito negativamente na sociedade francesa, porque o terceiro estado estava lá trabalhando todos os dias, pagando altos impostos para verem o dinheiro do estado francês promoverem isso, todo esse bem-estar da nobreza e da coroa francesa. Então, isso vai motivar a revolução. Essa desigualdade social absurda, quem produzia de fato, quem trabalhava não tinha acesso à riqueza. E em todo esse contexto aconteceram duas grandes questões que vão cada vez mais fortalecer o sentimento revolucionário. Primeiro, a Guerra da Independência dos Estados Unidos. A França, na verdade, se envolve nessa guerra porque ela ajuda os colonos norte-americanos a se tornarem independentes. Então, era uma guerra entre os norte-americanos de fato contra a Inglaterra, que ainda queria manter o domínio da coroa inglesa na região norte da América. E nesse processo de independência, a França ajuda, e essa ajuda ela é uma ajuda financeira. Então, são gastos aí para a França. E outro acontecimento importante que vai também fazer parte, principalmente do que se motiva a revolução, é uma crise econômica deflagrada por uma crise na agricultura. Não se teve naquela época um ano bom, se perdeu boa parte da produção agrícola e aí tudo na França, naquela época, correspondia, o lucro correspondia de fato ainda à agricultura, porque não era um país industrializado, não tinha ainda passado pelo processo de industrialização. Então, assim, todo esse lucro, essa riqueza, ela era proveniente da agricultura. Com toda essa crise financeira, gastos com a guerra, e o lucro que não estava sendo obtido pela agricultura, o rei decide aumentar os impostos e é aí que a população vai se armar para um processo revolucionário. O estopim para que se desse início de fato à revolução. Então, assim, em 1787,
o rei começa a propor uma reforma fiscal e ele se reúne em uma assembleia chamada de Assembleia dos Notáveis, que vocês já podem imaginar e já sabem, inclusive, quem eram os notáveis da sociedade. Os notáveis eram primeiro e segundo estado, então apenas clero e nobreza. Era uma reunião comum, o rei frequentemente se reuniu com essas pessoas para tomar alguma decisão. E no caso da reforma fiscal, na verdade, dizia respeito a algo importante. Era uma reunião que se precisava discutir sobre o aumento dos impostos, já que a França passava por uma crise econômica. Dentro da Assembleia dos Notáveis foi repercutido a ideia de se convocar a Assembleia dos Estados Gerais, o que não acontecia na França há mais de 100 anos, não era comum. O que era a Assembleia dos Estados Gerais? Era a reunião dos 3 estados, primeiro, segundo e terceiro estado. Portanto, se reuniriam aí o clero, a nobreza, mas também a população de forma geral, sobretudo a burguesia. Essa primeira fase da revolução, a gente pode entender que é uma revolução burguesa. São os burgueses que principalmente incitam e iniciam essa revolução, que é ali os que vão fazer frente ao terceiro estado, certo? Então, inicia-se essa Assembleia dos Estados Gerais e é aí que tem, de fato, o estopim da Revolução, porque a Assembleia dos Estados Gerais, ela vai culminar, na verdade, ela vai acabar se tornando uma Assembleia Constituinte. E o que é isso? Uma assembleia, uma reunião em que se discute uma constituição para a França. Quando a gente fala de constituição em um país que era uma monarquia e uma monarquia absolutista, automaticamente se está falando da perda do poder real. O rei estaria ali começando a perder o seu poder, porque era para se criar uma constituição para a França. E uma vez que um país ia possuir uma constituição, uma lei de fato, aquele soberano ia ter que ser submetido à lei daquele país. E, embora não gostando, os rumores, as questões revolucionárias já estavam muito efervescentes na França e isso acaba gerando aí uma discussão de fato para uma Assembleia Constituinte e isso vai ser concretizado posteriormente. Quando a Assembleia dos Estados Gerais acontece, isso dá início ao que eu já falei, a um processo revolucionário que vai cada vez mais adquirir um caráter muito radical. Então, assim, o que é o símbolo da Revolução Francesa, além do seu lema, igualdade, liberdade, fraternidade? Qual é o principal símbolo da Revolução Francesa? Algo mais concreto. É em 1789, quando os revolucionários tomam a Bastilha. Se existe algo mais concreto e algo mais emblemático que faz referência à Revolução Francesa e a todo o sentimento da Revolução Francesa, sem dúvida nenhuma é a tomada da Bastilha. Por quê? Porque ela acontece logo depois da Assembleia dos Estados Gerais, na verdade é uma consequência da Assembleia dos Estados Gerais. Essa Assembleia que era no Palácio de Versalhes, que aconteceu no Palácio de Versalhes, quando principalmente os burgueses estavam lá reivindicando por uma igualdade social, reivindicando os seus direitos, lá fora a revolução já acontecia. Quer dizer, esse sentimento revolucionário já tinha ganhado força por todos os cidadãos franceses que se sentiam marginalizados, que se sentiam à margem das decisões políticas. Então, assim, quando se toma a Bastilha, que era a prisão da França, em que ali estavam, muitas vezes foi colocados os inimigos do rei, ali sim simbolizou a perca do poder real. É como se o poder do rei ali tivesse início ao seu enfraquecimento, que é concretizado depois. O rei chega a ser guilhotinado na Revolução Francesa, ele morre durante a Revolução Francesa, tá certo? Então, que vocês entendam, a tomada da Bastilha é algo muito importante nesse processo revolucionário. A partir daí se instaura o que para os historiadores vai ser chamado de o Grande Medo, que é quando essa revolução ganha esse caráter muito extremista e radical. Então, se começam a saquear casas, queimar plantações, a nobreza passa a fugir da França, não é? Porque a essa época ainda se podia, não é? Dava para fugir, então quem teve condições fugiu da França, tanto que o rei tenta fugir depois da França. Então esse é o período que os historiadores chamam de Grande Medo. E a partir daí, início dessa revolução, nós vamos dividir em 3 momentos. A Assembleia Nacional, que vai ser de fato a promulgação da Constituição, a Convenção
e o diretório. Uma das conquistas mais importantes da Revolução foi uma Constituição. A Constituição é promulgada na França em 1791 e diz respeito a um grande avanço nas questões sociais e nas questões políticas, como eu disse para vocês. Era um documento, era uma lei que nascia ali e que, a partir daquele momento, o rei estava submetido também ao que a lei dizia. Então, foi um avanço extremamente importante porque foi decretada ali a igualdade social, a igualdade dos indivíduos. Paralelo a isso, um outro documento importante, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em que declarava-se, em que garantia os direitos individuais do cidadão francês, seja ele de qual grupo pertencesse. Que, aliás, essa questão do status sociais, de quem tem mais, quem tem menos, quem é camponês e quem é nobreza, a partir desse momento não significaria mais nada. O que é importante dessa declaração é isso: o homem poderia ser julgado pela lei igualmente, independente do que ele possuía ou não. Não era assim. Então, todos os beneficiados na França até então, os que faziam parte, por exemplo, do segundo estado, a nobreza, ali ela perdia os seus privilégios. Por isso que é um documento muito importante para a França. Certo? É a promulgação dessa Constituição que eu já falei, não é? Ali é o documento que de fato oficializa a queda do absolutismo no país. Com a promulgação da Constituição na França, em 1791, a França deixava de ser um país absolutista. Então, ela passava a ser uma monarquia, porque afinal de contas o rei ainda existia, estava ali, mas era uma monarquia constitucionalista. Quer dizer, o rei também estava submetido a essa lei. E as reuniões, quando aconteciam, elas eram muito bem divididas, porque alguns grupos, mesmo os que faziam parte dos grupos revolucionários, começaram a divergir de opiniões, de pensamentos. Alguns entendiam que a revolução tinha que ter um outro propósito, algo a mais, se conquistar cada vez mais. Outros estavam satisfeitos, outros pensavam a revolução de outra forma. Então, eles acabaram se dividindo e isso ficava muito claro nas reuniões. Então, nós temos basicamente dois grupos importantes, tá certo? Que são os girondinos e os jacobinos. Os girondinos, eles sentavam sempre do lado direito do rei nessas reuniões. E os jacobinos sempre sentavam do lado esquerdo do rei, justamente porque tinham opiniões diferentes, então eles procuravam os mesmos lugares para sentar. É daí que surge na nossa política essa ideia de direita e esquerda no campo político. Então, quem é da esquerda? Geralmente é considerado os políticos mais radicais. Pois vem dos jacobinos, que eram mais radicais, que acreditavam que a revolução não tinha parado por aí, que a revolução tinha que continuar, que mais conquistas sociais precisavam acontecer, tá certo? Então, os girondinos, característica, composto principalmente pela alta burguesia, então são os comerciantes, aquelas pessoas que, de certa forma, no grupo do terceiro estado, eram mais bem-sucedidos, era a classe conservadora e sentavam do lado direito. Os jacobinos era a pequena e a média burguesia, então entre os burgueses estavam um pouquinho abaixo da alta burguesia, progressistas sentavam sempre do lado esquerdo nas reuniões. O grupo dos independentes é aquele grupo que, na verdade, não era nem de direita nem de esquerda, não comungavam com essas duas ideias e eles geralmente sentavam ao centro, ok? Então, que vocês entendam essa diferença, principalmente entre jacobinos e girondinos. O processo ele acaba tomando uma frente e vai se transformando ao longo do tempo de forma muito interessante, porque vocês vão observar que de um poder absoluto, que era a monarquia absolutista na França, esse poder real ele vai se fragmentando, ele vai gradativamente perdendo o seu poder. É gradativo, mas é muito rápido também ao mesmo tempo. Então, em 1791, quando o rei se sente muito acuado nesse processo, a monarquia já não era uma monarquia absolutista, ele já não tinha poder de decidir nada, era uma monarquia constitucionalista. Ele recebe apoio de outros países e ele tenta fugir para a Áustria, inclusive, em 1791.
e ele e sua família são pegos nessa fuga e são presos. Em 1793, o rei é declarado, a partir de um julgamento, a morte por guilhotina. Então, o rei, que também já havia mandado guilhotinar vários inimigos reais, seria guilhotinado, foi guilhotinado em 1793. Então, aí, quem decide matar o rei, na verdade? O rei morre durante o governo que nós chamamos de convenção, quando tem início a Convenção Nacional. Basicamente, os girondinos estão no poder. Então, na verdade, o rei, quando ele morre, é ali pelas mãos dos girondinos. Politicamente falando, quem está no poder são os girondinos, que é o grupo conservador. O grupo que sentava do lado direito, acho que vocês lembram. Então, o rei é executado. Depois da execução do rei, e aí depois disso, a sua família também vai ser executada, inclusive a rainha Maria Antonieta depois vai ser executada também, mas depois disso, esse processo político ele dá várias reviravoltas, quer dizer, os girondinos saem do poder e assume o grupo dos jacobinos com uma grande personalidade dessa revolução, que é Robespierre. Quando os jacobinos assumem o poder, a grande figura dessa história, como eu já falei, é Robespierre, que assume a frente da França, e aí nós temos aí uma fase que ele vai dizer que é uma república, mas vai se tornar uma, embora adquira esse nome de república, que significa ao pé da letra coisa do povo, ele toma um caráter muito radical. Robespierre, na verdade, ele manda guilhotinar muitas pessoas na França, todo aquele que discordava do seu governo, inclusive muitos líderes do grupo dos girondinos são executados na guilhotina, porque ele começa a fazer transformações na sociedade de cunho muito popular, de uma grande abrangência, tanto que ele vai confiscar as terras da nobreza e vai dividir entre os camponeses e os pobres. Mas se por um lado existe um alcance popular muito grande das reformas sociais na França, por outro lado existe uma violência aterrorizante que vai ser conhecida como o período do terror. Então nós tivemos dois momentos tensos durante a Revolução. Não confundam, nós temos aí a parte lá do início da Revolução, quando se toma a Bastilha, não é? Que vai ser chamada de o Grande Medo, não é? Que aí quando os nobres começam a fugir da França, esses revolucionários passam a saquear e a queimar plantações, esse período vai ser chamado de o Grande Medo. Agora com Robespierre vamos chamar esse período de o Terror, porque durante essa fase em que Robespierre está à frente, cerca de 40 mil pessoas morreram na França. Todos os dias morriam pessoas na França. A morte quase que se naturalizou na França, porque muitas pessoas eram condenadas à morte. Ele era extremamente intolerante àquelas pessoas que não concordavam com ele politicamente, aos seus inimigos políticos. E para finalizar essa fase, houve uma reação conhecida como reação termidoriana, que era a reação dos girondinos, se uniram, tomaram o poder dos jacobinos, executaram Robespierre, executaram os amigos de Robespierre para acabar com essa política mais inflamada, mais radical dos jacobinos, e iniciaram esse governo de pouco tempo, mas que era um governo que não tinha um alcance social dos jacobinos, porque os jacobinos eram mais radicais nas questões sociais, então não se tinha esse ganho social, não se tinha essa preocupação com os mais pobres, os marginalizados, mas ainda assim era um governo tenso, por quê? Porque muitas pessoas de ideais jacobinos ainda existiam na França e queriam ainda tomar o poder. Então, assim, é aí que surge uma grande personalidade nessa história, que é Napoleão Bonaparte, através de um golpe conhecido como golpe do 18 Brumário, toma o poder nesse momento na França, como vocês já viram e vão ver novamente. Então aí nós temos esse breve governo dos girondinos, a captura de Robespierre, o decreto de morte de Robespierre como dos seus líderes ali mais próximos, seus amigos mais próximos que estavam à frente do governo da França nesse período. Quem é Napoleão, por que ele chega ao poder e ele vai receber apoio de algum grupo na França? Então, assim, Napoleão Bonaparte se destaca como um excelente soldado,
Ele estava à frente, na verdade, do exército francês, já tinha vencido muitas batalhas na França, se destacou muito, ganhou muita popularidade dentro do exército. E ele vai se aproximando das questões políticas e ele é apoiado por várias classes sociais na França para assumir o poder, para dar o golpe, inclusive por alguns que faziam parte dos girondinos. Alguns grupos da alta burguesia apoiaram Napoleão Bonaparte, porque era um momento muito tenso e os girondinos poderiam perder a liderança da França a qualquer momento, porque muitos ainda de ideais que pertenciam ao grupo dos jacobinos já se organizavam para isso. Então, assim, até por uma questão de pacificação, de dar paz à França, de pacificar, se apoiou Napoleão Bonaparte para dar esse golpe e tomar o poder, tá certo? Então, esse é um golpe conhecido como golpe do 18 Brumário. Ele é apoiado por muitos segmentos da população, tanto da alta como da baixa burguesia, dos camponeses, e ele dá esse golpe e tem-se início na França o que a gente vai chamar de um governo, a princípio, de consulado. Por quê? Porque a França seria regida por 3 cônsules, sendo que Napoleão Bonaparte era o principal deles, porque se tornou cônsul vitalício. Depois a França vai se tornar um império, Napoleão Bonaparte é coroado e se torna imperador da França. E depois ele governa a França por mais 100 dias, ele é destituído do poder, retorna à França e aí tem um governo breve de 100 dias. Todo esse processo nós vamos ver agora. Essa primeira fase do governo de Napoleão, conhecido como consulado, ela tem mais a função de organizar a França e de pacificar a França. Então existem muitas transformações sociais, tanto no campo da política, no campo social, no campo da educação. E no campo militar vai se começar a estruturar o exército francês, até porque Napoleão Bonaparte fazia parte do exército, era o general. Então, se existe muito a questão de priorizar isso também na França, o caráter militar da França, porque ele tinha muitas pretensões. A pretensão de Napoleão Bonaparte era tornar a França um império. Então, essa primeira parte ela é mais de organizar a França, mas de muitas transformações significativas. E depois nós temos a parte do Império, como vocês podem ver aí, a coroação de Napoleão Bonaparte pelo Papa Pio VII, em que existe algo curioso nesse momento, ele pega a coroa e se autocoroa, o que não era comum, tanto que o Papa não gosta muito da situação, porque ele faz isso, o protocolo era que ele ficasse ajoelhado e o Papa proferisse algumas palavras e o coroasse. Não, ele se autocoroa e depois ele coroa a sua rainha, sua esposa. Como vocês podem observar, o quadro vai demonstrar essa parte em que ele vai coroar a esposa. Isso dá início ao que nós vamos chamar de fase do Império de Napoleão Bonaparte, que é caracterizado pela extensão territorial. Napoleão Bonaparte vai agregar territórios à França em sucessivas conquistas. Nessa fase de império da França, uma das principais transformações ou ações de Napoleão Bonaparte foi o chamado bloqueio continental. Napoleão determina, através de um bloqueio, que nenhum país da Europa pudesse comercializar, manter relações comerciais com a Inglaterra. Essa briga da Inglaterra com a França já era uma briga antiga, na verdade, desde o processo de industrialização dos ingleses. Tanto que quando a França ela busca apoiar os norte-americanos no processo de independência dos americanos em relação à coroa inglesa, já coloca tenso essa relação mais ainda da Inglaterra e da França. Então, assim, é uma briga muito antiga. E Napoleão Bonaparte queria controlar todo o mercado, queria prejudicar a principal concorrente, que era a França. Ele não conseguia dominar a França, até por uma questão geográfica. Ele não conseguia dominar a Inglaterra, principalmente por uma questão geográfica. A Inglaterra estaria ali isolada, porque é uma ilha. E aí ele determina o bloqueio continental. Com isso, o que ele queria? Monopolizar o comércio, prejudicar sua principal concorrente, sua principal rival e acelerar o processo industrial na França, para que a França tivesse isso a seu favor, né? Já que a Inglaterra já tinha começado a industrialização, até por ser o berço da industrialização. E vocês lembram disso, a industrialização começa na Inglaterra. Então, assim, o objetivo principal era debilitar a economia inglesa e conseguiria isso. Qual a punição para o país que
rompesse com esse bloqueio continental, o seu exército invadiria aquele país. E isso aconteceu. Portugal vai romper com esse bloqueio, não vai concordar, vai continuar mantendo relação comercial com os ingleses e vai sofrer a invasão do exército de Napoleão Bonaparte, que é aí que nós vamos ter a... Podemos marcar como o início do declínio da política de Napoleão Bonaparte quando ele perde a guerra contra a Rússia, ele invade o território russo e leva à morte muitos homens. Isso foi falado na nossa outra aula, mas é importante que a gente reforce esse acontecimento. Os russos adotaram a tática da terra arrasada. O que é isso? É não priorizar por um enfrentamento, por um embate corporal. Eles, na verdade, o exército russo ia recuando, e ao passo que eles iam recuando, eles iam destruindo tudo aquilo que pudesse servir de apoio para o exército inimigo. Então, as plantações que podiam servir aí para alimento, as casas que podiam servir para abrigo, eles queimavam, inclusive, queimavam casas e plantações, e iam recuando. E a Rússia é muito grande, é um território extremamente grande. Então, assim, os franceses tiveram que caminhar muito, perder muito tempo adentrando no território russo e o inverno russo chegou, era um inverno rigoroso e matou muitos homens do exército de Napoleão Bonaparte, e assim Napoleão teve que retornar à Rússia. E essa perca, ela foi significativa para a fragilidade da política de Napoleão, porque ele perde prestígio dentro da França. Os franceses, eles estão cada vez mais perdendo a credibilidade por Napoleão Bonaparte, até porque essas guerras, elas geravam despesas. E ainda assim tinha a questão dos milhares de homens que morreram nessa guerra por nada e para nada, né? Nem chegaram a lutar, simplesmente por uma atitude impensada de Napoleão Bonaparte de ainda assim continuar avançando no território inimigo. Então, crítica dos principais opositores, que se dividiam entre os restauradores e os antigos jacobinos. Os restauradores queriam restaurar a monarquia na França. Diante dessa situação política, em 1813, de fato é concretizada a derrota de Napoleão Bonaparte, porque os seus inimigos políticos vão se unir. Quando eu falo inimigos políticos, outros países que tinham inimizade por Napoleão Bonaparte na França, claro, liderados pela Inglaterra. Então, além da Inglaterra, a Áustria, a Suécia, a Prússia e a Rússia uniram-se em 1813, derrotaram Napoleão Bonaparte e seu exército, e aí teve o Tratado de Fontainebleau. Nesse tratado, Napoleão Bonaparte seria exilado, mas receberia, de certa forma, uma reparação do Estado, receberia homens que ele pudesse comandar, mas estaria exilado em uma ilha. E ele tenta voltar e consegue retornar à França, consegue governar por pouco tempo, que a gente chama aí de 100 dias. Como ficaria a França depois da derrota de Napoleão? A monarquia seria restaurada e foi restaurada. Então, assim, Luís XVIII assume a França, que é o irmão de Luís XVI, e aí a França passa a ser uma monarquia novamente. Luís XVIII assume a França, algumas decisões de cunho monárquico, principalmente o restabelecimento da nobreza na França, né? A nobreza tinha perdido seu valor, seu status social, mas assim, sem chegar a um alcance muito grande nessas transformações, rapidamente Napoleão Bonaparte se organiza e invade França, e aí ainda governa por 100 dias. Inclusive, Luís XVIII acaba fugindo antes desse encontro com Napoleão Bonaparte. Governa a França por 100 dias, é destituído novamente do seu poder pelos mesmos inimigos políticos, a começar pela Inglaterra, que vai liderar isso. Ele é derrotado novamente, é exilado na ilha de Elba, onde fica até a sua morte, certo? E aí é restituído novamente a monarquia na França. E, por fim, o Congresso de Viena, depois do exílio de Napoleão Bonaparte, se restabelecer na França o domínio político a partir da monarquia e se decidir questões políticas, não só a respeito da França, mas de toda a Europa. Qual era o objetivo do Congresso de Viena, da reunião desses países, Áustria, Rússia, Prússia e Inglaterra? Era restabelecer um antigo regime,
na França, mas em toda a Europa, quer dizer, a monarquia, especialmente a monarquia absolutista, que ela permanecesse no poder como principal regime político, e evitar novas revoltas, novas rebeliões, novos processos revolucionários. Porque o que acontece com a França nesse processo, o que acontece antes, o que tinha acontecido antes com a Inglaterra na Revolução Inglesa, deu a entender às pessoas que elas podiam conquistar muitas coisas a partir da Revolução. Porque as transformações elas foram radicais, elas foram significativas. Tanto na Inglaterra como na França, por exemplo, se tomou o poder da monarquia. O rei chegou a morrer. Então, assim, conseguiram uma constituição, conseguiram retirar os privilégios da nobreza. Então, se conseguiu muita coisa nesse processo revolucionário e eles queriam pôr um fim a isso, porque outras pessoas podiam entender que era possível continuar com essas revoluções. Então, o principal objetivo era a restauração do antigo regime e evitar essas rebeliões.